É, nação palmeirense, né? Sexta vitória consecutiva. Palmeiras líder do campeonato, também diretor do Brasil, fazendo vários elogios ao Palmeiras, né? Pelo bom futebol apresentado. Por não só alcançar a liderança do campeonato, mas também pelo desempenho, né? Alguns jogadores individualmente voltaram a jogar bola, né? Como Felipe Anderson e Estevão, né? E dessa vez o Everton, né? Pegando pênalti no final, sendo herói da partida e o Palmeiras saindo com os 3 pontos, né? Eu acho que foi um jogo onde o Palmeiras jogou fora de casa. A vitória foi importantíssima, né? Principalmente na circunstância de jogo. Isso aí foi importantíssimo, né? Sexta vitória, agora o Palmeiras está embalado, agora é rumo a Libertadores e rumo a outra vitória, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Crédito do vídeo ESPN Brasil, link na descrição, no final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Botafogo e o empate na final do Paulista são 8 jogos de invencibilidade. Aí teve a derrota na ida para o Corinthians no Paulistão. É a última derrota, então? É a última derrota e antes disso foi perder lá atrás. Nos últimos 19 jogos, só essa derrota para o Corinthians no jogo da ida do Campeonato Paulista. Isso e dentro que o Abel não serve para ou não servia para alguns. Dentro desse pacote, assim, acho que a primeira metade dessa série invicta com um desempenho ainda irregular, né? O time jogando menos, ele tentando encontrar a melhor formação, tentando tornar o time mais coletivo, mesmo tendo o Estevão pela direita e o time quase todo inclinado para lá. Mas os últimos jogos mostram, além do desempenho, além da manutenção de um resultado muito forte, um desempenho sólido, se não sempre brilhante, como foi no primeiro tempo contra o Corinthians, no primeiro tempo contra o Internacional, né? O segundo tempo dos jogos um pouco menos hoje, mas um desempenho muito consistente, muito sólido. Eu acho que essa é a marca. O Palmeiras começa forte o Campeonato Brasileiro com alguma característica que esse time do Abel já teve com outros elencos. E é isso que me chama a atenção. E os amigos falavam, você também citava, né, Abel, sobre o Abel, o teu xará, não servir mais. Também sumiu a turma que falava que a diretoria do Palmeiras era inoperante, porque o elenco não era bom, a diretoria não trabalhava. A diretoria que na janela do ano passado, das 2 últimas janelas, na do meio do ano, trouxe Felipe Anderson, Maurício e Giai, 3 jogadores agora importantes, e nesse ano trouxe Paulinho, que vai ser importante, Facundo está sendo importante, Emiliano Martins está sendo importante, o Mikael está sendo titular, o Evangelista é um cara que vai jogar, o Vitor Roque hoje ficou no banco, é importante. Maurício está no banco. O Fux, que também está no banco, boa parte desses reforços. Ainda tem mais de 10 nomes. Ainda tem o Veiga para recuperar. São 11, dos quais pelo menos 8 deles o Palmeiras comprou. O elenco começou a ser reformulado na temporada passada e continua a ser reformulado na atual temporada. Se é inoperante quem contrata 11 jogadores, dos quais pelo menos 9 estão jogando em 2 janelas, eu queria saber quem é operante. Professor Celso Zelt, boa noite, professor. Boa noite, Abel, boa noite, companheiros, todas e todas que nos assistem. E você ainda não deu o preço, que era uma outra cobrança do torcedor, e agora não tem mais cobrança sobre isso, né? Eu diria que aquele Palmeiras voltou reconstruído. O Abel, não é nem um problema de nomes, é um problema de setores. O ataque do Palmeiras, por exemplo, foi totalmente reconstruído quando você compara com os times do Abel de outros tempos. É um time que está funcionando. Por exemplo, o seu Rafael Veiga, ninguém mais lembra que o Veiga não tá jogando, e com jogadores, é aquele tempo de maturação do trabalho do Abel, né? Isso já havia acontecido em outros tempos, com outros criticados de outras eras. Lembra do Zé Rafael? Quanta corneta em cima do Zé Rafael, para ficar só em um nome que o Abel conseguiu ali com tempo e maturação de trabalho. A gente fala muito dessa questão de cirandas de técnicos, eu até brinco com o Abel, que eu digo que trabalho que não mostra resultado tem que mudar. É como uma obra em construção. Com o Abel isso não acontece. O Palmeiras voltou não só nos resultados, mas voltou na consistência. É certo, eu concordo, não é a mesma consistência em todos os jogos, como não é a de ninguém. Tivemos ontem o caso do Flamengo, que vinha de um jogo maravilhoso contra o Juventude e não consegue repetir contra o Vasco. Outro dia também perdeu na Libertadores, por exemplo, o Flamengo. Tropeçar, todo mundo tropeça. Não, o calendário que a gente sempre fala, isso é normal, mas mesmo essa oscilação do Palmeiras nunca é abaixo do nível aceitável. Hoje eu acho que foi um nível bastante aceitável. E alguns indícios da força que o Palmeiras mostrava em outros tempos, aquele gol no final do primeiro tempo,
de um primeiro tempo que não foi de grandes chances, mas o Palmeiras foi superior. O próprio susto no fim desse segundo tempo, com o pênalti defendido pelo o Everton, não é por acaso. Essas coisas não são por acaso, né? O jeito que o Abel também consegue reagir a atitudes do técnico adversário. Hoje o Vojvoda, quando ele troca o Davi Luiz para colocar o Lucero, essa alteração já diz tudo o que vai acontecer, né? Ele passa a ter 2 homens lá, o Abel responde imediatamente com um zagueiro a mais, aliás, ele já ia responder. Então está lembrando o Palmeiras consistente de outros tempos, só que com outros atores. Dá-se o luxo, por exemplo, de ter entrado hoje sem o nosso Tigrinho. Isso poderia dar algum barulho se tivesse entrou depois, errado, né? Aquela turma que a gente falou aí ia começar a falar tantos milhões para ficar no banco. O Abel, mais uma vez, mostra um trabalho muito consistente e agora a capacidade de reconstrução, né? Isso é muito importante. Essas vitórias fora de casa, vitórias de peso contra adversários de peso, é um início de campeonato, muita água vai rolar debaixo dessa ponte, mas até aqui é um início de campeonato incontestável. Por falar em o Palmeiras voltou, que foi a expressão que você usou, professor Celso. Eu estava até ali na redação assistindo o jogo ao lado do Jean. O primeiro gol me chamou a atenção, acho que não era com o Jean, era com o Zupac. Desculpa, era o Zupac que estava ali ao meu lado. Um gol de bola parada, né? Que não é nenhum demérito. Tem que ser elogiado um time que faz muitos gols de bola parada, na minha opinião, porque treina muito, né? E aí tem gente que de repente pode falar, mas foi sorte, a bola não era para chegar no Facundo. Eu fiquei interior também foi do Facundo, mas no primeiro tempo, onde o lado esquerdo do Palmeiras quase não jogou, né? O Palmeiras teve no primeiro tempo os seus melhores instantes, quando o Estevão vinha do meio para a direita para encontrar o Felipe Anderson, com o apoio do Rios, né? Quando esses 3 se encontravam, por ali o Palmeiras conseguia fazer superioridade e travar o jogo do Fortaleza e por ali desenvolver. Pela esquerda, o Palmeiras jogou pouco no primeiro tempo, o Pequerez passou pouco, o Facundo está sempre vindo um pouco mais para dentro também, mas o primeiro gol saiu por lá. E aí, no segundo tempo, o Fortaleza, que é um time que tem ficado desconfortável quando ele tem que ter a bola. Fortaleza do Vojvoda se transformou... Antes era um time camaleônico, mas da última temporada para cá é um time que joga de maneira reativa, com pouca posse. Se não é o que menos tem, é o que segundo menos tem durante todo o campeonato. E aí o Palmeiras, com vantagem, chamou o Fortaleza veio e ficou exposto. O segundo gol do Palmeiras é um claro instante onde a exposição do Fortaleza teve o seu preço pago ali, quando o Flaco ficou mano a mano com o Davi Luiz, e aí eu acho que tem que fazer elogios ao Flaco, porque o Flaco Lopes muitas vezes é criticado com justiça por erros técnicos que ele comete, como qualquer jogador comete, mas esse lance... Pois é, pessoal, o Flaco Lopes vinha sendo criticado bastante por parte da torcida, né, por parte da mídia, né? Eu acho que cobranças até exageradas, mas no jogo de ontem, né, contra o Fortaleza, para mim foi um dos destaques do jogo, né? Significa o quê? Que Abel Ferreira tem um grupo na mão, né? Não jogou o Vitor Roque, coloca Facundo, coloca Flaco Lopes e ele decide o jogo, né? Importante, né? Fazendo o gol. Então, é sinal que o Palmeiras, o grupo do Palmeiras, sinal que Abel tá com um grupo na mão. Isso aí é uma realidade, né? Se é o Vitor Roque que faz o gol que o Flaco fez, ele seria extremamente elogiado pelo gol de centroavante marcado. E o Flaco foi muito feliz no pentear da bola e no tacada de sinuca que ele deu para matar o João Ricardo. E acho que sobre esse desconforto que o Zupac falou, que o Fortaleza tem agora quando ele tem que mandar no jogo e ter a bola, me parece que também essa foi um pouco a ideia do Abel. Eu não sei se o Palmeiras deste ano vai lembrar muito mais o Palmeiras de 2020 e 2021 ou se ele pretende, ambiciona lembrar o Palmeiras de 2022 em algum momento. Para quem não lembra, o de 2020 era um time muito reativo, né, que explorava ali os contra-ataques, transições rápidas, e o de 22 não. Acho que foi o melhor Palmeiras do Abel, aquele que jogava, mandava nos jogos, tinha a bola o tempo todo, criava muitas chances e tudo mais. A gente não sabe qual é a ideia do Abel. Agora, hoje, me pareceu que até mesmo em relação ao jogo contra o Internacional, o Palmeiras foi um Palmeiras que estava contando muito mais com os contra-ataques, com as transições, tanto que as 2 grandes chances no primeiro tempo surgem dessa maneira, né, no contra-ataque com o Estevão, que o Zupac citou, depois naquela jogada com a chegada do Facundo. Então, é um Palmeiras que hoje se comportou dessa maneira. Acho que depois do gol do Fortaleza, talvez tenha até exagerado nisso, né? Mas aí é uma coisa
coisa que a gente vê acontecer o tempo todo, né? Mesmo times que se defendem muito bem, em alguns momentos, em algumas situações, quem assistiu o Internacional e Bayern de Munique essa semana viu a equipe da Inter, que é uma equipe que se fecha muito bem, se fechar demais, né? No momento em que ela tinha o resultado contra o Bayern. O próprio Sansão hoje, clássico, né? O próprio Sansão, o São Paulo no segundo tempo, né? A gente vai falar do jogo, o São Paulo no segundo tempo também dá mais espaço para o Por isso que é sempre importante sair na... E o Abel bateu muito nessa tecla na pré-eleição antes do jogo contra o Corinthians. Precisamos fazer o primeiro gol. E não perder os gols que ele se incomodava de perder. Porque você controla a narrativa do jogo, né? E o Palmeiras com esses jogadores, hoje não tinha o Vitor Roque, acho que o Flaco é menos adequado para esse tipo de jogo, embora tenha feito um belo gol dessa maneira, o segundo gol, mas o Vitor Roque tem mais a ver com esse tipo de jogo. Então com o Estevão e Vitor Roque, talvez essa passe a ser realmente a ideia do Abel, né? Sem o Veiga não está jogando, mas olha isso, né? O Veiga não jogou, o Maurício não jogou, o Vitor Roque não jogou, quer dizer, entrou no segundo tempo, o Paulinho não jogou. Então a gente está falando de um Palmeiras que é muito forte, que hoje tem, talvez o Abel tenha talvez o seu melhor elenco à disposição. Eu acho que ele podia, em outras temporadas, reclamar de uma outra coisa, uma outra contratação que não tinha sido feita. Agora ele tem os caras, ele tem os nomes, ele tem Vitor Roque, ele tem Paulinho, sobretudo esses dois, e tem muitas possibilidades para montar o time. E acho que fez isso. Acho que é importante também destacar isso, nessa loucura que existe acabou o ciclo do Abel. Ele é um cara que é inquieto, que quando sente que precisa mudar, ele muda, e mudou para os três zagueiros de fato, né? Muda sem pudor, ou sem medo, sem vergonha, não sei qual é a palavra, de tirar ninguém. Isso. Se tiver que tirar, tira Dudu. Se tiver que tirar cara grande, ele tira cara A impressão que eu tenho é que a hora que o Veiga tiver bom do ombro, o Veiga volta no banco. Eu acho que sim. Se o time tiver nessa forma, até porque tá tudo bem. Até porque hoje o Veiga é muito meia central. E hoje o Palmeiras está jogando com o Estevão e o Facundo às costas do centroavante, no caso. Ele não estava bem, o Veiga não estava bem, né? Não estava bem. Sei lá, o Maurício estava até melhor quando se machuca, então é normal. Acho que é uma disputa. No futuro sem Estevão, isso é garantido, né? No futuro sem Estevão pode ser o Veiga atrás do centroavante, numa função um pouquinho diferente, mas ele tem o Paulinho, ele pode ser com o Maurício. Isso pode ser feito de várias formas no Palmeiras. O que eu acho legal é esse time, esse formato que ele encontrou. Sem a bola pode ser uma linha de 4. Se o Piquerez é lateral, ele volta, tem Gia e Piquerez, 2 zagueiros. Não é porque o Giai faz esse terceiro, como o Marcos Rocha cansou de fazer. E o Facundo fecha ali. E aí o Facundo vem, fecha no meio de campo com o Felipe Anderson, 2 volantes. E quando precisa, o Felipe baixa em linha de 5, como baixou já, né? Então ele tem, assim, ele vai moldando os jogadores ao formato, vai alterando o formato. Assim, às vezes demora um pouquinho para encontrar os encaixes, o que encaixa melhor. Como é que eu tiro o máximo de cada jogador, mudando e criando um sistema diferente. Talvez este momento do Felipe Anderson, que é o melhor dele até agora, pode se dar por ter encaixado no sistema e também por ter coincidido com ele finalmente conseguindo jogar mais. Então, assim, é muito difícil definir o que facilitou, que se ele que melhorou e facilitou o sistema ou o sistema o está ajudando. Eu acho que as duas coisas. E isso dá possibilidade para ele até exercer outras funções. Mas ele tem um volume, ele tem uma quantidade, né, para trabalhar. Porque se a gente imaginar todos os caras que ficaram fora, você pode montar um time com Vitor Roque, com Maurício, com Paulinho. Sim. Veiga. Vida, hein? Chato esse ataque, né? Veiga. O Veiga Evangelista. Murilo, Luan, né? Desculpa interrompê-los, mas o meu xará vai falar. Já está falando? Nação Palmeiras, foi um grande jogo do Palmeiras, né? Grande jogo mesmo, né? Digno de líder de campeonato. Digno de quem quer ser campeão. E Abel Ferreira está conseguindo achar aquele time ideal, né? Claro, ainda tem muitas peças de fora, né? Ainda tem Paulinho, ainda tem Maurício, ainda tem Veiga. Tem muitos jogadores aí que tem Maurício, né? Tem muitos jogadores aí que, pra mim, pode ser titular nesse time do Palmeiras, né? Só que tem que esperar os caras voltar, né? Tá 100%, né? Tem Murilo, né? Eu acho que esse ano o Abel Ferreira não pode reclamar da qualidade do elenco do Palmeiras, né? Elenco, pra mim, eu já disse aqui 1, 2, 3, é o melhor elenco do futebol brasileiro, né? É o melhor elenco sul-americano.
Então, ele tendo ciência disso, tendo consciência, é agora armar um time ideal, né? Talvez, eu sempre digo aqui, no calendário do futebol sul-americano, não vai ter um time ideal. Quando eu digo um time ideal, não vai ter um time ali titular 100%. Sempre vai ter modificações, principalmente no calendário onde se joga 2 vezes por semana, né? E principalmente quando o Palmeiras tem um elenco qualificado, né? Então, se você tem um elenco qualificado, pessoal, não tem para que você querer jogar sábado, domingo e quarta com os mesmos jogadores, né? Vai arrebentar, vai estourar todos os jogadores, né? Uma temporada é longa, né? Só vai terminar depois do Natal, né? Lá pro dia 26, dia 27 de dezembro. É impressionante, né? Só o futebol brasileiro mesmo, né? Mas é como eu disse, né? Palmeiras, eu via muito torcedor palmeirense preocupado, via muito torcedor palmeirense reclamando porque não tinha ganhado o Campeonato Paulista. Vi muito torcedor pedindo a Abel para fazer algumas mudanças. A Abel fez no Campeonato Paulista, fazendo alguns testes, né? Principalmente com os garotos da base. Deu trabalho a se classificar para as fases final. Mexeu muito na equipe na final, sentiu, né? O Corinthians achou um gol ali, inclusive alguns jogadores individualmente falhando, como o Everton. Mas agora, pessoal, aqueles jogadores que individualmente vinha mal, começou a render, né? Inclusive Everton, para mim, Everton e Flaco Lopes foi o melhor do jogo, né? Sendo destaque, Everton pegando pênalti aí aos 50 do segundo tempo, né? Saiu como herói. Flaco Lopes fazendo o gol da vitória. Então, sem sombra de dúvida, Abel Ferreira conseguiu recuperar aquele Palmeiras, né? Mas não só recuperar, né? Ele tá achando um jeito de jogar diferente, diferentemente do jeito que o Palmeiras jogava, né? Era ligação direta, era uma bola na área, né? Agora não tem mais isso, né? Agora é jogada trabalhada, é uma infiltração, Estevão jogando por dentro, Felipe Antes jogando na ponta e, se diga de passagem, jogando bem, né? Então, acho que é um ano aí para o torcedor palmeirense estar bastante esperançoso. É um ano para o torcedor palmeirense acreditar em título, né? Porque tem elenco para isso, tem um treinador para isso. Muito se pedia a saída de Abel Ferreira e eu sempre dizia, pessoal, se tem um cara que pode recuperar o bom futebol do Palmeiras, é Abel Ferreira. Não tem outro treinador, né? Tá aí. Tá aí o resultado para aqueles que pediam a saída de Abel Ferreira, né? O cara conseguiu recuperar um bom futebol. O Palmeiras hoje joga sim um bom futebol. 6ª vitória consecutiva. E agora é focar na Libertadores, né? Tem um jogo decisivo. Para mim não é tão importante assim. Sei que muitos vão dizer, se perder, vai vir as críticas. É a altitude. Para mim, Abel não deveria ir nem com o time titular. O Palmeiras já tem 2 vitórias, não vai comprometer a classificação, né? Então, jogo decisivo, mas não tão importante assim, né? Vamos esperar que o Palmeiras faça um grande jogo e que conquiste, né, sua 3ª vitória nessa fase de grupo da Libertadores, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui também. O que foi que você achou do jogo? O que é que você está achando do time do Palmeiras? Peço aí para você se inscrever no canal Porco News. E até a próxima, pessoal.